Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui, que é um dos modelos top de linha da marca QSP, então esse é justamente aí o Penguin Plus. Ele é um canivete que já conta com materiais muito mais premium, então ele tem aqui o cabo feito com titânio, né? Então as duas talas feitas em titânio, e o aço da lâmina, o CPM 20CV, então dois materiais dos melhores que a gente tem hoje na cutelaria. E é um canivete que ele é bem parecido com outro modelo que eu já gravei o review para vocês, que é justamente o modelo Penguin que eu tenho aqui. Então, ambos os canivetes têm um excelente custo-benefício. A QSP, no geral, tem um custo-benefício excelente, mas eles têm algumas diferenças que eu vou explicar para vocês durante o vídeo, principalmente na questão dos materiais, então de titânio e CPM 20CV, em comparação com o micarta ou G10 e o aço D2, então tem essa boa diferença, e também tem algumas diferenças na questão da construção, do acabamento, porque esse é um canivete realmente mais premium, né? É outra linha da QSP, fora algumas outras questões de projeto também. Antes de comentar um pouco mais sobre as diferenças dos modelos, então do Penguin Plus para o Penguin normal, eu quero mostrar para vocês o capricho que é a caixa que vem o Penguin Plus. Então tem aqui uma caixa da QSP, vocês podem ver QSP, Better Knife, Better Life. Ele vem aqui com uma etiqueta também mostrando o modelo, Penguin Plus, ser tudo certinho. E se a gente pegar aqui para abrir a caixa, que inclusive está ao contrário, né? Então o correto ela vem dessa forma. Se a gente abrir a caixa, vocês podem ver o que vem nela aqui também. Eles mandam dois adesivos, então a gente tem aqui o adesivo do Have a Knife Day e também esse adesivo de lobo. E o canivete, a gente tem também um outro cartazinho aqui que já mostra algumas medidas dele, então vou aproveitar para passar para vocês. É um canivete grande, então ele tem aí 200 milímetros totais, sendo então 20 centímetros totais, que de lâmina a gente vai ter 86 milímetros e de cabo a gente vai ter 114 milímetros. Então é um canivete realmente bem maior, por exemplo, que o próprio Penguin. Vocês podem ver a diferença de tamanho que a gente tem aqui. E também aí ele vem dentro desse plástico e encaixado ali na caixinha, né? Então, para quem quer dar de presente, esse canivete é muito legal, porque ele vem com uma apresentação muito, muito boa, muito premium. Vocês podem ver que ele encaixa ali na espuma certinho, então nem cair ele cai. Mas ele vem então nesse plástico. E um outro capricho que eu achei legal, uma pecinha que eu perdi, mas ele vem com uma pecinha redonda de plástico que vem aqui entre o clipe e a tala do canivete. Então esse é um canivete que ele conta com um clipe reversível, né? Então a lâmina, é claro, com a lâmina tip-up e reversível tanto para destro como para canhoto, mas se você for canhoto, se você quiser trocar ele quando ele chega, eles deixam um pedacinho de plástico ali para realmente não marcar em nada esse lado da tala e você poder trocar o clipe aqui para nem apoiar no titânio apoiar. É um capricho muito bacana, eu gostei muito dessa embalagem, ela é uma espécie de um papelão, só que realmente bem mais duro. Então agora passando rapidamente pelas diferenças do modelo Penguin Plus para o modelo Penguin normal, eu vou começar falando do clipe. Esses dois canivetes, então, tanto o Penguin Plus como o Penguin normal, como uma série de outros canivetes que eu vou mostrar durante o vídeo, estão disponíveis lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal. Então com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto. Eu vou aproveitar o cartazinho para mostrar para vocês como ficam os clipes dos canivetes. Então o que a gente tem de diferença? O modelo Penguin Plus ele conta com esse clipe aqui, que é chamado clipe de arame, Wire Clip. É um dos meus clipes favoritos, ele é um clipe de carry de arame, justamente porque ele não reflete tanto quanto, por exemplo, o clipe do modelo Penguin. Então, se eu colocar os dois aqui um do lado do outro, vocês podem ver qual é a diferença. Eu gosto bastante da retenção de ambos os clipes, porém esse aqui ele brilha muito mais, né? Então ele vai refletir, essa chapa de aço vai refletir ao sol muito mais do que esse modelo. E a diferença que a gente tem também é que no Penguin normal ele vai esconder completamente o canivete, enquanto com o Penguin Plus fica sobrando um pouquinhozinho ali só, mas é bem discreto ainda. E dentro do bolso ele acaba aparecendo mais uma caneta aí realmente que um canivete. Continuando as diferenças, o que a gente tem mais diferente além dos materiais que eu já comentei? É justamente a questão do tamanho e do sistema de abertura. Então o modelo Penguin ele conta somente com um tipo de sistema de abertura, que é o thumb stud. Funciona muito bem, não tenho que reclamar, é um detente muito bem feito. Porém, o modelo Penguin Plus conta então tanto com o thumb stud, que também funciona muito bem, que tem um detente, né, muito legal, mas esse detente também funciona muito bem com o flipper. Então o Penguin Plus tem a diferença aqui de ter o acionamento flipper também. Outra diferença em relação à ação. A ação do modelo Penguin Plus é muito melhor do que a do Penguin, justamente porque o modelo Penguin ele tem uma ação muito suave, então realmente é bem suave, eu comentei no review dele sobre isso. Mas é um canivete que conta com ação em washers, né? Então a gente tem aqui em volta do pivô 2 washers. Com o modelo Penguin Plus não, já é um canivete que então conta com rolamentos, então ele tem rolamentos aqui na parte do pivô
e ele tem uma ação muito, mas muito suave mesmo. Por ser uma lâmina grande relativamente pesada, fica melhor ainda a ação. E aproveitando então para falar do peso, não é um canivete dos mais leves. Então, para quem gosta de canivete que você sente realmente o peso do canivete, esse aqui é um modelo bem interessante porque ele vai pesar aí 127 gramas. Embora as talas sejam feitas em titânio, que é bem mais leve do que o aço, são talas em titânio que não tem ali o alívio de peso. Então ele é um canivete realmente para quem gosta, para quem sente ali um pouco da questão de sentir no peso a qualidade, é um canivete muito bacana. Por exemplo, outro canivete que eu tenho aqui é o Rogue Deca. Esse é um canivete que ele provavelmente tem um único aço que eu acho superior hoje ao 20CV, que é o CPM Magna Cut. É um canivete que inclusive é mais caro do que o Penguin Plus, mas é um canivete que conta aqui com as talas aí em FRN e é muito, muito, muito levinho mesmo. Esse canivete aqui ele não dá a impressão de ser um canivete mais caro do que esse, justamente pela questão do peso. Então, essa tala em titânio e o jeito do canivete, ele realmente é muito sólido. Vocês podem ver que aqui a centralização dele é impecável, todos os detalhes dele são muito bem feitos. Realmente a qualidade de construção no geral e de produção mesmo do canivete é muito bacana. Vocês podem ver aqui os backspacers. Não é backspacer no caso, né? Ele tem dois pinos aqui, dois espaçadores, que também tem um desenho meio circular. Aqui tem um espaço para lanyard. E assim como, por exemplo, outro modelo que também conta, inclusive, com a abertura thumb stud e a abertura por flipper, que eu já trouxe review para vocês e gosto muito, que é o modelo Hawk, ele conta então com um pivô diferente. Então vocês podem ver que o Penguin, por ser um modelo mais de entrada, conta com um pivô mais simples, enquanto esses dois já tem esse pivô aqui da QSP, que é um pouco mais bonito. Eu gosto bastante de como eles fizeram esse pivô, eu acho que esse triângulo aqui fica bem legal. Então eu vou aproveitar também aí para checar qual é o tamanho dos parafusos dele. Eu imagino que ele vai ter aqui um parafuso T8 no pivô. Então, exatamente, ele tem aqui o parafuso T8 no pivô. E eu também vou deixar o link na descrição desse kit de bits que eu recomendo muito, que é o kit de bits da Wiha. E ele deve ter, então, aqui talvez seja T6. Não é T6, talvez seja tudo T8. Então, eu gosto de quando as marcas fazem isso. Então, os parafusos, tanto do pivô quanto do corpo aqui, e provavelmente do clipe, vamos checar também. E do clipe também são parafusos T8, dá pra ver que são parafusos muito bons, porque eles têm pouco jogo. E comentando agora um pouco mais sobre a questão da lâmina, é uma lâmina que ela conta aqui com um desbaste muito, muito bacana. E esse aço CPM 20CV ele é igual a um outro aço que tem exatamente a mesma formulação, chamado M390, mas dependendo de quem é o fabricante, ele vai ter um certo nome. O 20CV é o CPM 20CV, que é feito pela Crucible. Então, embora o canivete seja um canivete top de linha feito na China, o aço dele é feito nos Estados Unidos. Então, CPM 20CV. Outro modelo que eu também tenho nesse mesmo aço é o Kershaw Bare Knuckle. Então, eu já trouxe review para vocês, é uma edição especial do Bare Knuckle que vem com aço 20CV. Vocês podem ver como é um aço que pega aqui um fio bem espelhado, um fio muito, muito bacana. Então, se focar, vai me ajudar. Então, ele é um aço aqui pega um fio muito, muito legal. É um aço que ele dá um pouco mais de trabalho para afiar assim, porque ele tem uma resistência à abrasão bem legal, mas ele também tem uma excelente retenção de fio. Outra grande vantagem desse aço, uma das coisas que ele faz melhor, é a questão da resistência à corrosão. Então realmente é um aço top de linha, é um aço que a maioria dos canivetes de 200, 300, aí 350, 400 dólares até, que vão ter o cabo em titânio, materiais mais premium no geral, vão contar então provavelmente com esse aço que é o CPM 20CV. Eu diria que hoje o único aço que é superior ao 20CV é justamente o Magna Cut, que é o aço desse Rogue Deca aqui, mas o 20CV já é um aço então top de linha. Aqui na questão da trava dele, é um canivete com a trava frame lock, e vocês podem ver que o frame dele então conta com um insert de aço. O titânio ele é mais leve do que o aço, mas ele também é mais dúctil do que o aço, né? Então o aço ele tem uma dureza muito maior e deixar ali uma trava de titânio numa lâmina de aço não é uma boa ideia. Por isso que esse canivete então conta ali com um insert para ficar batendo a parte de aço da lâmina com a parte de aço aqui da trava. Esse parafuso aqui é para segurar o insert e eu não sei se conseguem ver ali, tem um certo risquinho, é mais fácil ver dessa parte aqui. Então ali aquele detalhe ele impede a trava aqui de você colocar ela muito para o lado. Então é um canivete que ele vai travar ali e chama Over Travel Stop, né? Então não deixa você puxar a parte da trava mais do que você deveria. E a afiação de fábrica dele, então realmente eu gostei bastante também. É um canivete que veio aí muito bem afiado. Eu já usei ele um pouco, mas cortou papelão, não cortou nada muito demais assim. Acho que descascou umas 3, 4 laranjas. Mas é um canivete que veio então com um fio muito bacana.
Esse formato de lâmina dele é um formato que eu também gosto muito, o formato Chips Foot, que é bem parecido então nas dimensões gerais com outro modelo que eu gosto bastante. Então aqui com o Penguin Plus eu também gosto bastante, o Penguin Plus foi um canivete que eu usei bem mais, então eu já sei como é lidar com esse tipo de formato Chips Foot. Essa ponta aqui é muito bacana para abrir caixa, para fazer algum tipo de atividade, em que você não precisa, por exemplo, se comparando aqui com o modelo Deca, que você não precisa levantar tanto a faca para ter acesso ali à ponta dela, então você consegue vir aqui e ter um corte de utilidade muito mais interessante. E ele é bem parecido com esse outro modelo. Então esse é um outro modelo que também está disponível lá na loja de facas HQ. Tudo que eu mostrei no vídeo até agora está disponível, que é o Civive Chevalier. O Chevalier tem aqui as talas em G10 e a lâmina no aço 14C28N, mas vocês podem ver que em questão de comparação de tamanho, a única diferença é que o Penguin Plus vai ser um pouco maior aí que o Chevalier. Aproveitando que eu falei da questão da comparação de tamanho, então vamos colocar isso aqui para o lado. Esse é um canivete, eu não sei se eu já comentei o peso, eu estou tendo que regravar esse vídeo na verdade. Mas é um canivete que pesa então 127 gramas, ele tem um peso mais considerável, um canivete que fica muito bem na mão, ele passa uma sensação muito boa. E comparando ele aqui com a comparação clássica do canal, a gente tem o modelo Ontario Hat 1, então vocês podem ver, ele é um pouco menor que o Ontario Hat 1 na dimensão total. E aqui a gente tem também o Ontario Hat 2 para dar uma base para vocês. Esse já é o meu segundo canivete, então, e com as talas em titânio. O outro canivete é esse SRM 1411. Então aqui a gente tem o SRM 1411, também é um canivete muito bacana, mas o aço CPM 20CV eu considero um aço muito mais top de linha, um super aço aí, em relação ao 154 cm do SRM. A questão dos rolamentos, esse canivete aqui ele tem alguns rolamentos diferentes do modelo da QSP. Eu gostei mais então da ação e da sensação geral do canivete da QSP. Eu não sei se é porque as talas são um pouco mais grossas, o que é, mas esse canivete ele passa uma impressão um pouco mais premium aí, você tocando, mexendo nos dois, do que esse modelo aqui da SRM, né? Então o SRM 1411. Eu acho muito legal esses canivetes em titânio, pena que são tão caros, mas se fossem mais baratos eu com certeza teria muito mais. Esses dois aqui eu utilizei também o Nano Oil, então esse aqui é o Nano Oil de peso 85, que é o peso recomendado para canivetes com rolamento. E então eu acho esse canivete muito interessante, porque para quem tem a minha mão não é grande, então minha mão não é das maiores, mas ele encaixa muito bem. Só que, por exemplo, enquanto para mim o modelo Penguin também encaixa muito bem na mão, para algumas pessoas o Penguin pode já chegar a ficar um pouco pequeno. Então se o cabo do Penguin ficou um pouco pequeno para você, você achou ele um canivete um pouquinho pequeno demais, o modelo Penguin Plus é ideal, porque realmente sobra cabo ali e ele tem uma lâmina também bem maior. Eu gosto bastante então desse formato da lâmina dele, desse Chips Foot, e justamente por ser o fio reto, então para quem não tem sistema de afiar guiado, eu por exemplo sempre afio com KME, sempre afio com sistema guiado, mas para quem vai tentar afiar esse canivete na mão é bem mais fácil, justamente por ter um fio reto, você afiar ele sem ter que lidar então com uma curvatura, como por exemplo você teria que lidar com a curvatura aqui do Ontario Hat 1, é muito mais simples de afiar. Também por ter um cabo mais neutro, vocês podem ver aqui, ele tem o acesso, é bem fácil o acesso à trava frame lock, então é um acesso bem tranquilo de você chegar e destravar o canivete, e por ter um cabo bem, digamos assim, bem neutro, ele fica bem numa série de pegadas, então conforme você for mexendo, pegando, inclinando, para descascar uma laranja, é um canivete que fica com uma pegada bem legal também, e se você quiser, por exemplo, também subir um pouco o dedo, então passar o dedo aqui para cima, dá para subir, dá para fazer algum tipo de entalhe mais delicado ali. E é um canivete que você pegando ele, você realmente vê que ele tem uma construção muito boa. Tanto na questão de ser centralizado certinho, como toda a questão dos encaixes. Ele não tem nada de jogo aqui, então, quando está fechado. Abrindo assim também, você não sente jogo no pivô, enquanto o canivete nem travado tá. Tem um stop pin bem interessante ali, um stop pin mais espesso, vocês podem ver. Encaixe também, é claro, sem jogo nenhum. E é um canivete que você vê que é algo bem feito. As tolerâncias são muito boas. A questão do thumb stud dele também, eu gosto do desenho aqui. Ele tem uma chave tórax ali que dependendo, acredito que dá para tirar o thumb stud numa boa. Mas ele tem um acionamento, é um canivete bem legal de ficar abrindo, fechando, de ficar brincando. Para quem gosta de canivete em titânio, eu não conheço nenhum canivete em titânio e 20CV, é claro que eu conheço muitos canivetes em titânio e 20CV, mas nenhum que chegue perto de ter o preço que esse canivete tem aqui hoje no Brasil. Sendo que, por exemplo, aqui, o modelo da Kershaw que eu tenho aqui, que tem o aço CPM 20CV mais o cabo de alumínio, lá na loja Facas HQ era mais caro do que o Penguin Plus.
E para quem acha que é caro, eu peço que repense aí o que é. É claro que é claro. É claro que é claro. É claro que é um canivete caro, tem um valor elevado, mas pelos materiais justifica. Então, se você acha esse canivete caro, tenta achar uma outra versão, algum outro canivete que tenha o cabo em titânio, a lâmina no 20CV, que tenha um tamanho aí próximo a 20 centímetros, nessa mesma faixa de preço aqui no Brasil. Eu sempre digo que o custo-benefício, claro que está atrelado ao preço, mas não está atrelado necessariamente a preço baixo. Então, aqui da mesa, esse é o canivete mais caro, mas nem por isso. Na verdade, esse aqui acaba sendo mais caro. É um dos canivetes mais caros da mesa, mas nem por isso o custo-benefício dele vai ser ruim. É claro que a gente sempre tem que analisar os materiais, tem que analisar o que tem na concorrência de mesmo nível. Mas então eu diria que hoje, tanto a QSP como a SRM, que eu sempre falo para vocês, são marcas que têm um excelente custo-benefício aqui no Brasil. Realmente acho que hoje são as campeãs, são as marcas que têm o melhor custo-benefício do mercado em questão de canivetes. E eu fico muito feliz então de ver a loja de Facas HQ tendo cada vez mais versões disponíveis dos modelos da QSP. Até agora todo mundo que comprou, que veio falar comigo, gostou dos modelos. Deixa na descrição qual que você comprou, o que, que você achou, o que, que você recomenda, se você já tem mais de um, qual é seu favorito. E pro vídeo de hoje acho que era isso. Falou, pessoal!